Boa noite a todos. Bem-vindos à aula de micro-ondas. Não esqueçam de ir no meu canal e se inscreverem, tá? Porque eu tenho só 200 inscritos ainda. Para chegar na minha meta de 37 milhões, está faltando um pouco. E eu prometo que se eu chegar nos 37 milhões de inscritos no meu canal, eu pinto meu cabelo de verde e venho aqui e imito foca para vocês, tá? E me enfio numa banheira de Nutella, me lambuzo de chocolate líquido, entendeu? E ainda faço a dancinha do tchan para vocês, ou na boquinha da garrafa. 37 milhões, tá bom? Vamos aos avisos iniciais. Beleza, Abner? Chegou cedo hoje, hein, cara? 20h40. Beleza, bateu o recorde. Beleza. Bem-vindo aí, todos vocês. Tá? A gente está só com 14 pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas que vão ter a infelicidade de estudar comigo de novo. Deixa eu ver. Ó, tem 35 inscritos, hein? Então a gente está só com 50%. Vocês estão com preguiça. Deixa eu ver. Ah, vocês que estão reclamando que sumiu a grade da matéria de vocês, é isso? Sumiu o EAD de vocês? O meu hoje tinha alguma coisa até antes do meio-dia. Agora, Já não nada. tem mais nada. Sumiu tudo. Maravilha. Então, como sempre, né? Mas aquela aulinha EAD que o pessoal tá falando no grupo lá, o código do Classroom tá no plano de ensino. Ah, entendi. Beleza. Menos mal, né? Menos mal. Bom, seguinte. Como que as aulas vão se sucederem a partir de hoje? Tá? Bom, vocês viram que código que é esse aqui do EAD? Ou da minha sala? Não, esse aí é do pessoal lá do grupo que não tá baixando o código do EAD. A matéria antes dessa de quarto. Não me confundam, gente. A minha aula é essa aula, não a aula dos outros. Beleza, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas todo início de semestre, início e final de semestre, e às vezes durante, a gente é convocado para participar de uma reunião com todos os professores, né? Então, nessas reuniões, o que a gente faz? No caso do início de semestre, é para dar boas-vindas aos professores novos, né? A coordenação é um espaço que a coordenação tem para ensinar a gente as novidades, né? Explicar as novidades que estão acontecendo na faculdade, passar alguns recados. E nessa, a gente teve também a apresentação de um monte de ferramentas que podem me auxiliar na explicação, né? No dinamismo da aula. Tá? Bom, uma das coisas que me falaram, e eu acho legal comentar com vocês, é sobre um ambiente de estudo, né? A gente sabe que é muito difícil na casa da gente a gente ter um ambiente legal de estudo. Muitas vezes a gente entra na aula e está no sofá, está na cama, está no quarto, está de pijama, de cueca, jantando, sei lá. E isso é uma dificuldade no aprendizado. Tá? E daí eles me informaram o seguinte, primeira dica que eles deram, olha, não transforme a tua sala numa coisa impessoal e que distancie você do aluno. Tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando e vocês estão vendo a minha foto maravilhosa aí e saindo essas bolinhas do lado só para dizer que eu estou falando alguma coisa, né? Então, eles aconselharam ou instruíram todos os professores para nunca ministrarem aula com a câmera fechada. Mesmo porque, pela etiqueta
etiqueta faniana, tá? É uma falta de educação você fazer isso com o aluno, tá? Então, se vocês tiverem algum professor que dá aula desse jeito, por favor, não vão xingar ele e falar que ele é mal educado, tá? Não é essa a ideia, mas vocês entenderam, né? A gente foi orientado a dar aula com a câmera aberta. Por quê? Porque isso torna a gente a aula mais pessoal e ela rende mais. Vocês vão aprender mais assistindo a aula comigo falando. Sim. Tá. Em contrapartida, eles também sugeriram e pediram para que nós conversássemos com vocês, tá? Para que vocês também fizessem o mesmo, tá? E aí é uma coisa pessoal. Eu sei que vai ter gente que fala assim, pô, mas eu gosto de assistir aula sem camisa e de cueca. Veja bem, não é um ambiente de aprendizado, né? Ah, eu gosto de assistir aula no quarto com a tela de televisão assistindo Netflix junto, porque é o único momento que eu tenho para ver o Dark lá, capítulo 5, 6, 7, né? Daí você fala, pô, não é um ambiente de aprendizado, né? E eu sei de todas as dificuldades que vocês têm, tipo, às vezes eu estou na mesa da sala, o meu gato fica subindo em cima do teclado, o cachorro late, ele vem, ele sobe em cima de mim, a minha mãe fica fazendo comida atrás de mim. Não tem problema, gente, tá? A gente não está aqui para fazer um mosaico de beleza, ninguém vai ficar paquerando a Tainá, né, espero, tá? Mas é importante que eu visualize vocês, que nem eu estou visualizando o Paulo. Né? Para quem não conhece o Paulo é novo na turma, tá? Mas ele já está na engenharia. Eu dei aula para ele em 2016. Diz ele, eu não lembro, né? Eu lembro de algumas vezes que a gente conversava sobre a IBM no corredor, né? Sobre coisas que aconteciam na IBM e tal, mas eu não lembro o ano, porque é muita gente, né? Então, assim, a gente lembra da feição da pessoa, mas não lembra o ano, não lembra a turma, não lembra a matéria que ministrou. E vou ficar milionário, porque eu estou ministrando até massinha 2, pro pré 1 da FAM, cara. Então, é assim, vamos fazer massinha. Eu estou lá, peguei matéria, legal, né? É muita responsabilidade, porque é muita coisa, mas a gente vai fazer as massinha 1 e massinha 2, tá? Então, é assim, eu sei de todos os problemas que vocês têm, mas eu aconselho, se possível, que vocês se mostrem para mim, por gentileza. Abram o coração. Né? Eu, como William Bonner, do Jornal Nacional, entrarei com todo respeito na casa de vocês e prometo que falarei só metade das besteiras que o William Bonner fala todo dia para vocês. Tá? Para quem tem vergonha, tem alguma necessidade extra, né? Depois conversa comigo. Não vou pedir para vocês fazerem isso agora, tá? Mas na aula passada, eu estava dando aula para ciência da computação, não, engenharia civil. E eu falei dessa orientação que a gente teve em sala de aula, daí todo mundo abriu a câmera. Ficou até legal, nossa, ficou um painel aqui, porque assim, eu coloco todos vocês no meu vídeo. E quando é muito chato falar para a parede. Entendeu? Vocês não têm noção do quão é chato falar para uma parede. Tá? E quando eu vejo a cara de vocês assim, é como se eu estivesse lá na FAM dando aula para vocês. Tá? Então eu gostaria que vocês fizessem isso. Então, ao longo do tempo, quem sabe na aula que vem, né? Vocês já
Tinha uma menina na engenharia lá, que ela falou, mas eu tô de pijama. Nossa, daí eu falei assim, nossa, mas 8 horas da noite você já tá de pijama? Tava lá, sei lá, né, no quarto, assistindo aula, já estava preparando para, acabou a aula, eu vou dormir, né? Não é um ambiente legal para a gente aprender, tá? Então é assim, eu solicito, sugiro, não vou fazer uma solicitação formal, não vou falar que quem não tiver com a câmera ligada eu vou dar falta, né? Porque daí eu estaria pressionando vocês, e vocês sabem que eu não gosto de pressionar, né? Então, né? Mas assim, se vocês puderem, eu agradeceria muito, tá? Beleza. Daí tem alguns problemas, que nem quem está de celular já tem a câmera. É só ir lá naquele negocinho, vocês sabem muito bem, né? Quando vocês namoram, vocês ligam a câmera, né? Então vai lá na camerinha e liga a câmera, tá? Como que eu vou ministrar essas aulas de micro-ondas? Olha que maravilha, vou continuar utilizando aquele método sócio-construtivista Olímpio César Calderaro, né? Que é PowerPoint e desenho no PowerPoint e pau na lomba, beleza? Como a matéria necessita de muitos gráficos, novidades, eu comprei uma mesa digitalizadora. Então agora eu vou poder desenhar bonitinho, desenhar no PowerPoint, desenhar no Paint, desenhar onde quer que seja. Tá ficando chique, né? Só que eu tenho um problema, porque eu não estou conseguindo lidar com a caneta. Tá? E beleza. Alguma dúvida com relação a algum questionamento que vocês queiram ter? Por mim não, professor. Tranquilo. Beleza. Olha, eu sei que vocês gostam de trabalhar com o chat, né? Vocês trabalham com o chat e com o WhatsApp. Tá? Mas é assim, quando eu estiver apresentando, eu vou apresentar a tela inteira para vocês. Tá? Ó, essa é a tela que eu estou vendo. Olha que legal. Dá vontade de dar aula só para o Paulo. Né? Porque eu não estou vendo mais ninguém. Vocês são tão envergonhados que até a foto vocês não colocam no Google lá, né? Então, mas não precisa ter vergonha, cara. Ninguém vai... Isso daqui é uma sala de aula. Isso daí não é pra gente... ó, o Murilão. Pronto, olha lá. Beleza, se o Murilão balançar a mão, fazer joinha, eu tô vendo. Agora eu tô dando aula para dois alunos. Olha que maravilha. Tá? E eu incentivo vocês... Tá? Adriel, todo mundo sabe que isso é feio. Não vai melhorar. Tá? Mas você pode usar aqueles filtros do WhatsApp lá, de bonequinho, tá? Beleza. O Abner não está em casa. Não tem problema, Abner. Beleza. Mas, quando você estiver em casa, eu convido você a ligar a câmera. Tá bom? Por exemplo, o Murilo já vai ter 2 presenças hoje, porque está ele e o gato assistindo Vale por 2. Entendeu? Beleza. Então, outra coisa. Quando eu estiver monitorando ou ministrando aula, apresentando alguma coisa, cara, eu ligo o PowerPoint aqui, ó, e some o chat, tá? Então, eu não vou ministrar aula vendo o chat. Então, vocês podem falar as besteiras que vocês quiserem no chat, que eu não estou vendo, agora eu não estou vendo, tá? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, eu até acho legal, de vez em quando, fazer um comentário tipo, vamos tomar Coca-Cola?
beleza, a gente para 5 minutinhos, vai tomar Coca-Cola. Por quê? Porque é uma maneira de interagir e não fica enfadonha. Né? Porque a aula, como eu falei para vocês no semestre passado, esse tipo de aula que a gente está ministrando, ele não é uma aula EAD, né? É uma aula online. Tá? E é diferente. Deixa eu ver aqui um negócio que tem que salvar isso daqui, senão eu vou perder. Que matéria que eu estava ministrando mesmo para os caras? Planejamento e controle. Tá. Então, daí o que acontece? Eu queria transformar essa aula numa coisa um pouquinho mais dinâmica, porque senão, vocês já viram, né? A gente vai ter graves problemas. Tá? Esse semestre a gente não vai ter a N2 e N3 de novo. Ouviu as nossas preces. Então, a nota vai ser... Na realidade, a nota vai ser a mesma... O jeito de formar nota vai ser o mesmo que eu fiz no semestre passado. Tá? Então, a gente vai ter 2 testes, tá? 2 provas, avaliação escritas. Tá? Infelizmente, a gente vai ter alguns trabalhos durante aí o desenrolar da carruagem. Tá? Eu encontrei alguns vídeos legais, tá? Que eu vou apresentar para vocês, né? Para dar... Porque micro-ondas, gente, é uma coisa muito legal, mas você tem que... É muita abstração, né? Então, matematicamente falando, o cara fala assim, imagine uma função no R3, né? A função seno de x, tá? Ela se propaga no meio adstringente, tá? Com a permeabilidade magnética de tanto, tem uma perda de... Cara, fica muito abstrato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar uns filminhos legais aí que eu encontrei, que eu andei pesquisando, tá? E a gente vai tentar vê-los em sala de aula também. Então, é assim, tem umas outras negócio de quiz, roda de perguntas Jiquiti, a gente tem também. Tem um negócio de marcar presença, tá? Mas isso tudo, tá? Vai ser utilizado se eu tiver saco também. Micro-ondas, antenas e propagação. Então, a nossa aula vai ser isso daí. Alguma coisa que eu tenha esquecido de falar e gostaria que vocês se pronunciassem via microfone, por favor. Ô César, então N1 e N2 para mim está sendo novidade, porque semestre passado eu não estudei, então não tem, a nota vai ser a combinação das provas e dos trabalhos, é isso? Exatamente. Na realidade é N2 e N3, né? Uhum. A N2 é a institucional. Uhum. Isso, não. N3 é institucional, que é aquela prova que você faz, teoricamente, com conhecimentos de todas as áreas, né? E a N2 é aquela prova de 20 questões que você faz com conhecimento de todas as matérias do semestre anterior até o semestre que você está cursando, tá? E a N1 é composta da nota dos professores, certo? Certo. Eu não sei se vai ser bom ou se ruim, tá? Mas... Eu acho que a N2 e a N3 só servia para jogar a nota para baixo. Não sei, é a minha... Só que tem um detalhe, né? É uma maneira de você provar para você mesmo
que você aprendeu. Né? Uhum. Na realidade, é assim, as provas não são para nota. Eu sempre falei isso, e eu sempre demonstrei isso nas minhas aulas. De boa, para mim a nota não é importante, né, o quanto você tira. Tá? O importante para mim é saber se você está aprendendo a matéria. Por quê? Porque assim, você vai ser um engenheiro, você vai sair daqui formado. E eu estou ministrando uma matéria, por exemplo, micro-ondas, é uma matéria muito importante. Daí você fala assim, é importante para quem vai trabalhar com a área de transmissão de telecomunicações. Beleza, mas você nunca sabe o futuro. Um dia você está trabalhando numa empresa que faz negócio de painel solar, energia renovável, está na moda, né? Energia renovável, como fazer energia solar, qualquer custo, governo incentivando, né? Eu, particularmente, não sou muito a favor, porque a nossa matriz energética, tá? ela suporta e comporta usina hidrelétrica, cara. Nosso país aqui, a matriz, né? A gente tem que ter, sim, a gente tem que ter usinas eólicas, como a gente tem lá, as do Nordeste, que infelizmente ainda não tem linha de transmissão, né? Porque o cara escolheu o local, escolheu o tipo de energia que ia gerar, ele só esqueceu de que tinha que transportar isso para integrar no sistema nacional, né? Uma pequena esquecimento, eu não sei se foi esquecimento do projetista, se foi aluno da FAM, né? A gente pode imaginar, né, que o cara não frequentou as aulas de planejamento e controle da produção, por exemplo, e se esqueceu, né, do gerenciamento de projeto, por exemplo. Se esqueceu porque não fez a N2, não fez a N3 e não aprendeu. Tá? Ou, em se tratando de assunto político, pode ser que ele deu aquela esquecidinha proposital, né? O projeto fica mais barato, eu consigo aprovar, né? Depois que a gente fizer, a gente vê o que vai acontecer, daí se precisar a gente faz outro. Uhum. Não, eu concordo. É que no meu caso, quando eu fiquei um tempo fora das aulas, e acaba caindo no esquecimento algumas coisas assim. Aí quando cai na prova, chega na N2, N3, perguntando coisas do passado aí, fala, meu senhor. Isso vai ser eternamente na tua vida. Né? Vai acontecer, tá? Você vai fazer micro-ondas e provavelmente a grande maioria, pelo menos dos que eu conheço, trabalham em outra área que não de telecom. Entendeu? Mas, gente, propagação em micro-ondas, hoje, do jeito que a gente tem Wi-Fi em casa, esse conhecimento você pode não usar na empresa. Mas até para configurar o teu Wi-Fi na tua casa, é bom você ter esse conhecimento. Entendeu? Agora vai ter internet aí, estão falando da quinta geração, tá? Pô, vão espalhar a antena de Wi-Fi. Você vai ter até no banheiro, na sala, na copa. Se você quiser estar integrado no 5G, você vai ter que fazer isso. Tá? Mas por quê? Bom, a gente vai ver isso em antenas de propagação. Né? Por que o 5G, o sinal chega mais perto da antena, ele não vai muito longe? Tá? Isso é uma questão. Né? Por que quando eu fecho a porta do meu escritório, o nível do Wi-Fi aqui no quarto cai? É uma coisa que a gente vai tentar aprender. Né? Mas minha mãe, ela tem aquela televisão velha ainda, de tubo, tá? E ela não consegue sintonizar nenhum canal digital. Por que ela não consegue? Ela tem que pôr aquele aparelhinho conversor digital. Por que isso acontece? Uns podem falar, isso acontece por causa da frequência. Legal. Mas o que realmente acontece?
Tipo assim, eu comprei uma antena para essa televisão da minha mãe, aquela antena que coloca em cima da televisão. Ela tem 2 chifrinhos e uma caneca parabólica. Qualquer dia eu trago aqui para mostrar para vocês. Na realidade, quem comprou foi minha mãe, né? Daí, ela fala que a antena é uma porcaria, que não funciona, que ela gastou dinheiro à toa. Realmente, é uma porcaria, não funciona, gastou dinheiro à toa, dá vontade de esganar o chinês que vendeu essa antena para minha mãe. Mas ela não é obrigada a ter o conhecimento de como é uma antena e o que a antena faz e por que tem antenas de diversos tamanhos, diversos formatos, como que funciona a antena. Ela não precisa saber. Mas, se ela soubesse, com certeza ela não ia ser enganada. Daí você está trabalhando na tua empresa, sei lá, você está trabalhando com... Lá na casa de força, cara. Você é o engenheiro que cuida da parte da chegada, da entrada, né, da subestação da tua empresa. Você e um bando de gente lá, e tem os caras de TI, né, Paulo? Estou dando aula para o Paulo porque eu estou vendo o Paulo, estou conversando com ele. Podia estar conversando com o Guilherme, podia estar conversando com a Tainá, podia estar conversando com o João, mas não, estou conversando com o Paulo, porque o Paulo eu estou vendo. Né? Então, daí o que acontece? Se você tá lá na casa de força lá, e tem os caras de TI, né? Que é os caras que cuidam da informática, lá, cabeamento, não sei o que lá. Os caras de TI. Eu não gosto muito de TI, viu, Paulo? Você notou, né? Notei, mas você precisa dela. Então, todo mundo precisa, né? Se você conhece um pouco, é melhor, você consegue conversar com o cara que vai mexer na tua máquina. Você pode falar para ele, cara, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance aqui, tá? Eu só não editei o registro, tá? Porque eu sou bonzinho com você, né? Porque senão eu teria entrado no registro, teria habilitado a minha senha de administrador, teria mexido em coisa que ia ferrar com você, ia ferrar com a empresa. Mexer no script de login que vocês fazem, eu podia ter feito tudo isso. Mas eu não fiz. Então, o máximo que eu pude fazer na máquina é isso. Agora, cara, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Daí o cara de TI vai mexer na máquina, ele vai falar assim, vai precisar formatar. Daí você fala, formatar o raio que o parta. Não quero que formate. Você vai resolver o problema. Eu não quero formatar. Se fosse para formatar, você mesmo faria, né? Se fosse para formatar, eu formatava e não precisava do C, cara. Eu vim aqui toda vez que eu tenho problema, eu formatar. Então é isso. E lá na tua empresa, na engenharia elétrica, de repente o cara vai comprar um rádio novo e ele vai precisar colocar antena. E ele vai falar, pô, eu tenho engenheiro aqui que cuida disso. Eu não vou contratar um engenheiro terceirizado para vir fazer isso aqui na minha empresa. Senão eu estou pagando para o cara, eu chego para a área e falo assim, a partir de hoje, moçada, a gente vai ter um rádio aqui de micro-ondas e ele vai ficar sob os cuidados seus, da equipe de engenharia. O cara da engenharia pode ficar com cagaço e falar assim, não, passa para o pessoal de TI porque é mais área deles. Daí o cara de TI vai falar, não, eu não tenho gente para mexer com isso, meu negócio é rede. Eu não quero nem saber desse rádio. E aí, como que faz? Caiu no teu colo, meu amigo. Porque o cara sabe que você é engenheiro, ele tem certeza que você viu uma matéria de micro-ondas na faculdade. Se você lembra ou não lembra, ele está cagando e andando. Você tirou 5, 4, 3, colou, passou, o Cezinha pôs você para frente, expulsou você da faculdade, ele está cagando e andando, cara. Ele vai falar assim, se vira, se vira nos 30. E daí você vai ter que estudar o que você não sabe. Dá seus pulos, né? E veja bem, estudar o que você não sabe. Por quê? Porque se você tivesse prestado atenção na aula, feito os trabalhos, colado menos, você conheceria um pouco e seria muito mais fácil aprender já com aquele pouco no subconsciente. Porque uma coisa é você ver a coisa pela primeira vez. A outra coisa é você ver, achar que viu a coisa pela primeira vez, mas na hora que você está lendo, você fala assim, puta, eu lembro em algum momento da minha vida
Eu já vi isso, então seu cérebro já está preparado. Tá? Então, eu estou aqui vendendo meu peixe. Tá? Moçada, mesmo que você vá trabalhar lá na CPFL, com transmissão de alta, ou lá em Itaipu, ou vai aqui na usina de sei lá o quê, tá? Aprenda um pouco de micro-ondas que, ó, tá? Mesmo porque todas as informações que a gente pode ter sobre micro-ondas aqui na matéria, a gente vai poder usar na parte de transmissão. E eu já falei isso para vocês quando eu estava dando instalações elétricas, né? Tipo assim, existem distorções não lineares que você vê nas linhas de transmissão de energia que fazem você perder energia, cujas fórmulas e o modo de entender, né, como que a energia se comporta dentro daquela linha de transmissão é a mesma fórmula e é o mesmo modo que você vai ver de propagação num guia de onda que você vê em micro-ondas. Tá? Então, é importante. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. E olha a sorte de vocês, hein? Vocês sabem quem ministrava essa matéria no semestre passado? Alguém tem ideia? No Marcones? Marcondes, alguma coisa assim? O Marcones também ministrou, mas ele saiu já bem antes. Né? E daí, assim, é só calculeira, né, moçada? Só calculeira, né? Então, a gente vai usar os cálculos com parcimônia para a gente entender as coisas e vamos começar por de baixo. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Vamos começar a aula mesmo, que eu já enjoei de falar de outras coisas. O Marco já visitou vocês na sala de aula, em alguma aula aí, para falar sobre as coisas, sobre DP? Já fez isso ou não? Vou repetir a pergunta para nota, hein? O Marco já passou em alguma aula de vocês para falar sobre DP e dar as boas-vindas a vocês? Não, professor. Quem que está respondendo? Murilo. Professor, ainda não passou não, mas tá passando por aí. Tá bom. Quem que foi esse outro cara que falou que eu não estou vendo? Eu, Henrique. Henrique? Legal. Então ele não passou, né? Ainda não. Então eu vou adiantar o recado, porque é o seguinte, vocês já estão terminando, né, praticamente, né? E provavelmente vocês devem ter algumas dependências para tirar, tá? O Marco, ele tem uma tremenda dificuldade para montar turmas de dependência e dá um trabalhão para ele para formar isso daí, e dá um trabalhão em dobro quando a turma não acontece, né? Então, assim, o que ele tem dito é que precisa de pelo menos 6 alunos para formar uma turma de qualquer matéria. E o que ele tem dito é que, assim, muitas vezes, ou representante de sala, ou por iniciativa de um aluno, o cara vai lá e fala para ele: pô, eu preciso tirar essa DP aqui, tem que abrir uma turma de DP, sei lá do que, de antenas e micro-ondas, vamos imaginar assim. Tá, e daí ele monta lá toda a estrutura na secretaria, né, para deixar aberta a matéria, para que o pessoal se inscreva. Mas daí não dá 6 pessoas, dá 5, dá 4, daí ele não pode abrir. Só que daí as pessoas que se inscreveram tiveram que pagar. E olha a frustração do cara, você vai, paga a matrícula, faz a matrícula na DP, já pagou.
né? Daí passa um tempo, você vai perguntar, a secretaria fala para você, não deu para abrir a DP, tem que estornar o dinheiro para você, porque é outro contrato, né? E dá o maior rolo. Você fica pé da vida, ou a secretaria teve trabalho à toa, tá? Então, o que ele sugeriu é que, assim, as pessoas que têm DP, para que procurem, bom, em princípio, pessoas da mesma faculdade, né? Primeiro da mesma turma. Vê se tem 6 pessoas que ficaram para fazer o DP. Se tiverem 6, tá, foquem numa DP só. Não adianta ficar abrindo 5, 6, 7 DPs, que é meio difícil, né? Inclusive para arrumar professor. E daí foquem numa DP só, arrumem as 6 pessoas, por exemplo, e já cheguem com a turma praticamente pronta para que a DP saia, tá? Ele tem, eu não sei, eu ouvi ele dizer alguma coisa até dia 12 de setembro para formar a turma de DP, tá? Para fazer a DP nesse semestre ainda, tá? Então é assim, eu não sei como vocês estão, né? Mas se tiver, né, já vai procurando. Outra coisa que é interessante é contatar pessoas dos outros cursos. Quando a gente está remotamente assim, é mais difícil, eu até sei. Mas não é impossível, né? Usa um professor intermediário e fala assim, aqui na turma a gente tem 4 pessoas que quer fazer DP de cálculo 3, por exemplo. Poxa, cálculo 3 é uma matéria que tem muita gente que precisa de fazer DP. Cálculo 2, né? Cálculo 1. As específicas, assim, já é mais difícil. Por exemplo, materiais elétricos, DP de materiais elétricos, processamento digital de sinal, tá? Daí tem que ser só pessoas da engenharia elétrica. Mas tem matérias que são ministradas em outras faculdades também, que nem instalações prediais, por exemplo, é uma matéria que a engenharia civil também tem. Então, se tiver alguém de DP da engenharia civil, pode juntar com vocês para fazer a mesma DP. São matérias equivalentes, tá? Então, presta atenção nisso para não perder as coisas. Beleza? Vamos lá. O plano de ensino vocês ainda não estão vendo, porque eu não terminei ainda. Essa semana eu comecei a correr atrás dos livros, né? Tem um monte de outras atividades acadêmicas que tem que fazer. Tá? Preparei o grupo no Classroom, portanto, eu já vi que tem gente que se matriculou lá. Por gentileza, gostaria que todos entrassem na turma do Classroom também, de micro-ondas, tá? Porque é por lá que a gente vai fazer as provas. E é assim, eu estou melhorando. Então, quem não tiver e-mail institucional, vai arranjar um e-mail institucional, por favor, para não dar problema na hora de importar notas, tá? Semestre passado eu tive 2 ou 3 problemas na turma de vocês, de pessoas que não tinham feito as atividades. Na hora que eu puxei nota, a nota não saiu, daí deu problema para o cara, deu problema para mim, eu tive que procurar, fazer por fora, complicado. Então facilitem a minha vida, por favor. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui também. Então vamos começar as aulas, né? Que é para isso que a gente veio. Deixa eu ver no plano de aulas aqui, que eu não liberei ainda. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender tá vendo? Eu tô vendo o chat, eu me perco, né? Por isso que eu não vou nem ver o chat aqui, gente. Vocês desculpem, tá? Pode me xingar aí, eu não tô vendo. Depois eu vejo também o chat lá, que no chat que aparece as treta mais legal, né?
Viu, Paulo? Por favor, entre em contato com a turma. Eles têm uma... Quem que é o gerente aí do grupo lá da engenharia na sala do WhatsApp lá? Por gentileza, põe. É o Abner? Pô, o Abner faz tudo. O Abner, depois, por gentileza, você entra em contato com o Paulo. Ô, Paulo, põe o seu telefone aí no chat, que o Abner faz tudo. Ele é o cara que vai te colocar no grupo também, tá? Para falar mal dos professores. É para isso que serve o grupo. E de vez em quando eu passo o recado por lá. Tá? Beleza. Então vamos lá. Micro-ondas, antenas e propagação. Gente, praticamente eletromagnetismo. Tá? Praticamente eletromagnetismo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar o que é eletromag? Tá? A gente vai falar um pouquinho de eletromagnetismo, só para relembrar. E depois a gente já entra com antenas. Tá? Então vamos ver aqui. Vamos lá no pai dos burros. Deixa eu dar um negócio aqui. Primeiro, isso daqui eu vou fechar. Isso daqui eu vou fechar. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Então, não, porque eu não estou apresentando. Agora eu vou apresentar a tela inteira. Eu descobri um negócio que talvez, eu não sei se vocês sabem, eu estou falando para todas as turmas. Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí agora, né? Ainda não. Beleza, agora vocês estão vendo a minha tela. Completa, né? O que acontece é assim, eu tenho várias contas no Google, né? Então, quando eu entro no Google assim, e gero uma nova aba, tá? O Google muda a minha conta aqui para conta pessoal, tá? E com essa conta pessoal, eu não tenho acesso às facilidades do Google Classroom, inclusive o Meeting, né? Se eu entrar com essa conta aqui no Meeting, eu vier aqui e colocar o Meeting aqui para eu entrar do computador ou no celular, talvez aconteça a mesma coisa. Quando eu for entrar no Meeting, eu não vou entrar logado como professor César. Eu vou entrar como César, pessoa de fora, né? Isso causa problemas, tá? Então, toda vez que eu abro uma nova aba, quando o Google faz isso comigo, eu tenho que vir aqui e dar um switch no account, para aparecer aqui como o Calderaro Fã EduBR, tá bom? Então, é assim, é uma dica que eu dou para vocês, porque às vezes vocês estão querendo entrar no Google Classroom e vocês não conseguem por causa que o Google Chrome faz isso e sacaneia vocês. Tá? Eu acho que vocês já perceberam isso, tá? Mas eu só estou falando porque é importante. Né? Então, vamos pegar um conceito. Tá? Vamos pegar um conceito de eletromag para a gente entender o que é. Primeira coisa que eu peguei aqui, ó, daí é bonito porque... Tá? Eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade, tá? E do magnetismo, como um fenômeno único. Tá? E o magnetismo é explicado pelo campo magnético. Beleza? Então, o que é o eletromagnetismo, então? Bom, o eletromagnetismo, quem fez lá medidas elétricas, materiais elétricos, física 3, tá? Deve ter alguma matéria de eletromagnetismo propriamente dito, tá?
deve ter, deve se lembrar, né, que o magnetismo natural é aquele magnetismo da pedra, lá da magnetita, né, que tem a propriedade de atrair, tá, ou repelir, né, dependendo dos polos lá, alguns materiais. Existem os materiais que são ferromagnéticos e os materiais que são paramagnéticos, e em função da característica do material, o magnetismo consegue atrair esse material. Tá, e daí a gente vai lembrar daquela experiênciazinha da bússola, tá? Que, deixa eu pegar aqui, Oersted. Esse cara aqui, não. Vou pôr de novo. Experiência. Estou vendo o genérico aqui. Vamos no Manual do Mundo. Olha que bonito. Vamos. Eu podia pegar o livro aqui, mas eu não vou seguir o livro. Não, não é isso que eu quero. Não vai por mim mesmo. É o seguinte, o que aconteceu? Os caras faziam muita experiência antigamente, né? E daí, tinha um cara que estava fazendo uma experiência com a bússola, tá? Então, ele percebeu que perto da bússola, ele tinha um fio condutor. Nesse fio, quando ele estava energizado, ele viu que o fio influenciava na bússola, tá? E essa influenciação, ele não sabia direito o que é. Por quê? Até então, ele já conhecia o magnetismo. Tá? Ele já conhecia o magnetismo, porque a bússola, obviamente, a gente sabe que ela existe por conta do magnetismo. Você magnetiza uma pontinha da agulha lá, da bússola, tá? E ela aponta para o norte magnético da Terra. Beleza, e eles estavam fazendo experiência com isso, ou seja, a intenção era entender mais do magnetismo e tal. Só que nesse mesmo local de trabalho tinha experiências elétricas também. E o cara percebeu que ao ligar o dispositivo elétrico, influenciava na bússola, e vice-versa. Então, daí eles começaram a perceber que existia, tá, um fenômeno, tá, causado pela eletricidade, tá, e esse fenômeno causado pela eletricidade influenciava na bússola. Tá? Então, esse fenômeno da eletricidade proporcionou a descoberta de que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Hoje, para a gente, é muito fácil a gente entender, tá? Por causa do conhecimento que a gente já tem. Mas imagina para a época que a gente não tinha esse conhecimento. Então era difícil de explicar, né? E como nossa Senhora,
Não tem o verbo interferenciar, mas eu vou criar ele aqui, ó. Porque nós é que nem o ministro Magri, tá? Tá? E, com o passar do tempo, descobriu-se que era o próprio magnetismo criado pela eletricidade. Tá? Bom, nesse caso, surgiram várias fórmulas. Né? Deixa eu pegar essa imagem. Essa imagem, que eu acho bonita. Copiar a imagem. Não, essa imagem é mais bonita. E através aí e através dos estudos que a gente já fez, a gente sabe, então, que qualquer fluxo elétrico que passa por um dispositivo, um condutor, ele gera, no entorno desse condutor, um campo magnético. E esse campo magnético ele é proporcional às ondas elétricas, né, ao fluxo elétrico pelo material. E daí a gente entende, então, que um fluxo elétrico é capaz de criar um fluxo magnético, tá? E esse fluxo magnético, ele se propaga, tá? Através do ar ou dos materiais quaisquer, tá? E essa propagação vai depender, né? A velocidade, por exemplo, de propagação vai depender do meio, né? Se é ar é de um jeito, se é água é de outro jeito, se é na Lua é de outro jeito, né? Porque a gravidade na Lua é diferente, a composição atmosférica na Lua é diferente da composição atmosférica da Terra, portanto, vai haver uma propagação diferente, com velocidades diferentes, tá? E isso tudo foi provado através de várias fórmulas, tá? Que isso é um repeteco, a gente já sabe, eu só estou tentando trazer à mente para a gente lembrar, porque a partir dessas informações, tá? É que a gente vai começar a entender como que o negócio funciona. Olha que bonito. Ah, aqui eu cliquei em outro negócio. Tá, então vamos ver aqui. Eletromag. Fórmulas, meus amigos. Fórmulas. Vamos ver as fórmulas aqui. Deixa eu pegar uma tabela de fórmula grandona aqui. Nossa, senhora, tem que logar para... Já tenho aqui. Meu Deus do céu. Como que vocês conseguem aguentar eu dando aula até esse horário, hein? Vocês já tiveram aula antes? Já tivemos sim, professor. Você é a nossa segunda aula. Aula de quem que vocês tiveram? Ergonomia e segurança do trabalho. Sei lá o nome da professora. Acho que é Aparecida. Pô, que aula legal, hein? Nossa, tô com inveja de vocês.
Se você acha que a sua é ruim, professor. Ergonomia e segurança do trabalho. Show de bola. Mas é um negócio, tudo é importante, né? É um conhecimento. Olha que legal aqui. Então vamos ver aqui do Instituto Federal, aqui, colei dos caras aqui, um monte de fórmula. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui a fórmula da força magnética. Essa daqui, ó. Fórmula da força magnética, tá? Força é igual a campo vezes intensidade vezes comprimento seno teto. Nossa senhora, por que é tão complicado isso daqui? Então, ó, ou força entre dois fios. Pô, legal para linha de transmissão, né? Força é igual, lembra do M0? Permeabilidade magnética no vácuo sobre 2π vezes a intensidade do fio 1, intensidade do fio 2, sobre a distância entre eles, vezes o comprimento. Olha que legal. Ou então esse daqui, fluxo magnético, φ, é o campo vezes a intensidade cosseno θ. Muito legal. Força eletromotriz induzida, tá? É a variação do fluxo sobre tempo, tá? Como que a gente faz para calcular espiras no transformador? Tá? Número de espiras, né? N1 sobre N2 é igual ao ε1, ε2. Tá? Quer dizer, um monte de fórmula que dá para provar e calcular, na realidade, isso daqui. Tá? E por quê? Né? Eles descobriram tudo isso? Por causa das experiências. Tá? Então, vamos tentar entender o conceito de campo e o conceito de força, por enquanto, sem a gente tratar as fórmulas. Tá? As fórmulas elas vão sair do conhecimento que a gente vai observar nas matérias. Eu tenho um filminho que eu vou deixar disponível para vocês, que vai mostrar exatamente essa interação, tá? Mas vamos ao desenho aqui, eu vou tentar desenhar. Eu nem liguei a mesinha, né? Mas eu vou desenhar com o mouse mesmo. Ó, então o que, que a gente vai fazer? Tá? Vamos imaginar que a gente tem um condutor aqui, tá? E eu vou preencher ele de cobre. É um condutor de cobre qualquer, tá? Nesse condutor, eu vou colocar uma diferença de potencial nele, então, uma determinada carga qualquer, tá? E vamos imaginar, vou aumentar o condutor aqui, tá? Só para a gente conseguir entender. A carga está pequenininha também, eu vou aumentar um pouquinho. Tá? Imagina que isso daqui é uma carga. Bom, se isso é um condutor, isso daqui é uma carga, tá? E vamos imaginar que isso daqui seja um elétron, tá? É um elétron livre que está dentro do condutor. Se a gente colocar uma diferença de potencial nesse condutor, o que vai acontecer com essa carga? Bom, para colocar a diferença de potencial, eu faço... Ele guarda. Tá? Vamos lá, vou colocar uma bateria aqui. Tá? Vamos desenhar uma bateria só para a gente entender. Aí, seleciona isso aqui menos esse. Tá?
olha o que acontece. Se eu colocar a bateria aqui, essa carga aqui, ela vai tender a se movimentar, né? Como eu desenhei a bateria do lado errado, vou pegar a carga aqui que fica melhor. O que vai acontecer? A hora que eu ligar esse circuito, que já está ligado, né? O que vai acontecer com essa carga? Ela vai procurar um negócio de maior potencial. Então, ela vai começar a andar pelo condutor. É claro, gente, que ela não vai andar desse jeito aqui, na linha reta, tá? Porque ela vai encontrar um monte de obstáculos e ela vai andar conforme, tá, as lacunas surgidas aqui nesse condutor. Ela não volta, tá? Mas ela só vem para cá, tá? Beleza. Só que é o seguinte, enquanto ela estiver sendo impelida para cá, tá? Ao entorno desse condutor, eu não sei desenhar isso melhor do que está aqui, tá? No entorno desse condutor vai surgir um campo magnético, tá? Por causa dessa movimentação dessa carga, tá? E esse campo magnético, ele vai ser... Deixa eu mudar a cor aqui. Ele vai ser... Desculpa aí. Propagado, tá? Para o espaço. Tá. Mas esse campo magnético que vai surgir em função dessa movimentação de carga, ele vai ser propagado, tá? Então, como que é essa propagação aqui? O que acontece? Vai gerar, eu vou desenhar agora o condutor de frente, tá? Olha que legal. Esse daqui é o condutor visto de frente. Ele vai propagar tá? Nesse sentido aqui, ó. Oxi. Concordam? Isso a gente já viu, né? Até aqui não tem nenhuma novidade, tá? Ele vai se propagar nesse sentido, tá? Para distante do condutor. Tanto é que, lembram-se, aquela experiência lá que eu falei, o cara tinha simplesmente o fio e uma bússola. Se a bússola estiver aqui, se ela tivesse aqui, o que ia acontecer com o negocinho da bússola? Ele iria, de uma certa maneira, tentar se alinhar com esse negócio aqui que está propagando. Tá? Então, olha que interessante. A forma de onda, o condutor está aqui, ele está compridão, é que eu não consigo desenhar desenhar 3D, né? Porque eu sou ruim pra caramba para desenhar 3D. Tá? Mas o condutor está aqui, 3D, e o negócio está se propagando no entorno, né, do condutor. Daí eu teria que mudar o negócio também para ficar em 3D bonito. Mas olha que interessante, se eu pegar essa onda, né, que se propaga aqui, tá, e fizesse um corte nela, tá, um corte, como que eu falei, tipo cortar como queijo mesmo aqui, e abrisse uma seção disso daqui, tá, o que eu veria se propagando, tá, se eu tivesse olhos especiais, biônicos,
Tá? Eu veria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Por que eu veria uma coisa parecida com isso aqui? Porque eu veria um movimento, algo similar ao movimento da carga. Entretanto, se ao invés de fonte de alimentação, eu colocasse aqui um gerador alternado, tá? Isso é um símbolo de gerador. Nossa, ficou feia, né? Mas tudo bem. Tá? O que aconteceria com essa carga? Nos momentos de positivo, ela viria para cá. Em outros momentos, ela viria para cá. Em outros momentos, ela viria para cá. Em outros momentos, para cá. E essa onda formada por essa movimentação aqui, tá? Ela também se propagaria desse jeito, tá? Só que como a carga ora entra e ora sai do fio, o que aconteceria com a seção transversal, tá? Desse negócio? Ela teria o que a gente chama de cristas e vales. Cristas e vales. Cristas e vales. Olha que interessante. Tá? Isso daqui parece com algo que a gente conhece, né? Tá? Onde as cristas equivalem à movimentação da carga na direção A para B e os vales à movimentação da carga do B para A para B, B para A. Então, se eu pegasse esse negócio, a referência, e trouxesse aqui para baixo, tá? A gente veria que essa propagação do fluxo do campo magnético feita, né, transversalmente a esse condutor, tá, iria gerar vales, tá, e cristas conforme as ondas iam acontecendo aqui. E mais, tá? Se eu conseguisse medir, tá? Medir esses caminhos aqui, essas ondas, à medida que elas fossem se afastando do fio, tá? Eu ia verificar que as cristas e as ondas iam diminuindo de amplitude, tá? Quanto mais longe da fonte transmissora dessas ondas, tá? Eu ia medindo as cristas e vales com uma intensidade menor, até que em um determinado ponto, tá? Até que em um determinado ponto X aqui, ó, tá? Nessa bolinha vermelha, eu não iria conseguir medir nada. Olha que interessante. Isso, então, que eu tentei retratar aqui de uma maneira bem grosseira, significa dizer que, tá, as cargas elétricas se movimentando dentro do condutor, tá, ela produz campos magnéticos. Tá? Esse campo magnético, ele se propaga no entorno do condutor, nesse caso, para várias direções. Tá? Só que, se eu pusesse o equipamento para medir a intensidade de campo aqui perto do condutor, eu iria medir isso daqui com uma intensidade alta. Quer dizer, eu não sei ainda quanto, mas ia ser mais do que isso aqui. Então, ia ser um negócio alto, sim. Tá? Mas, se eu pegasse, tá, esse medidor e colocasse bem longe do fio, tá, a intensidade ia ser menor.
Ou seja, se eu pegasse essa bússola e colocasse aqui, por exemplo, bem longe, tá? Essa variação aqui de campo, esse campo magnético gerado, ele não iria interferir na bússola. Ele só interfere na bússola no momento em que eu coloco a bússola uma intensidade de campo que faça com que a bússola consiga sentir isso daí, tá? É uma coisa que parece lógica, né? Mas não é tão lógica assim. Por quê? A gente precisa, de uma certa maneira, e a gente vai ver ao longo do tempo, como calcular essa diminuição de intensidade ao longo do trajeto. Tá? Mas olha que bonitinho. Eu estou vendo aqui numa seção, lembrem-se, eu estou vendo cristas e ondas, tá? Num corte transversal à emissão desse campo aqui, desse campo magnético, tá? Eu não consigo, gente, de boa, fazer um desenho tridimensional, tá? Mas seria a mesma coisa, tá? Que eu me disse um negócio assim. Vocês vão entender. Deixa eu pegar o lápis. Tá? Que fosse alguma coisa. É claro que eu estou. Eu vou estar aqui fazendo uma aproximação hipotética cesariana, tá? Para que vocês consigam entender. Vou pegar uma referência e colocar aqui no meio. Tá? Ou seja, o que eu estou medindo, na realidade, se eu pegasse isso daqui e fosse trazendo aqui medindo, eu ia medir cristas e ondas, mas e se esse traço aqui, ó, fosse uma distância da fonte, um D, tá? Que é uma distância, o que vai acontecer com a onda? As cristas e ondas dela vai diminuindo em função da distância da fonte. Concorda comigo? Beleza. Mas uma coisa é importante verificar. O tempo, tá? E dá para a gente verificar aqui também. Tá? O tempo que ela leva para fazer uma volta, tá? Em princípio, ele não altera. Ou seja, a frequência desse campo, tá? A frequência de variação dessas ondas e cristas, ela é fixa. Olha que legal! Ou seja, ela diminui com a distância, tá? Mas a frequência não muda. Ela é fixa. Tá? Beleza. Então, só para a gente entender. Se a gente pegar esse condutorzinho aqui que eu fiz, copiar. Esse condutorzinho que eu fiz. Tá? Em vez de colocar ele deitado assim, eu vou sacanear e vou colocar ele de pé. Porque eu quero colocar ele de pé. Tá? Se eu pegar a carguinha e colocar nesse condutor aqui e alimentar esse condutor com uma corrente alternada, a carguinha vai ficar fazendo assim, concorda? Hora ela vai para lá, hora ela vai para cá, hora ela vai para lá, hora ela vai para cá. Então, como o condutor está de pé, na extensão do condutor, tá, vai surgir um campo que vai se propagar, só que em vez de ser assim,
ele vai se propagar no entorno do condutor, concorda? E daí o que eu vou ver aqui, então? Eu vou ver ondas, tá? Que vão alternar entre cristas e ondas, que vão se propagar conforme a orientação desse condutor. Se eu colocar ele deitadinho, tá? As ondas também vão se propagar deitadinhas. Elas vão se atenuar, sim, conforme eu levar o meu equipamento de medida lá para longe, tá? Essa onda vai chegar aqui com uma intensidade menor. Beleza? Então, gente, a gente aprendeu praticamente tudo sobre antena. Pode acabar o curso e fechar aqui, tá? Bom, por quê? Agora eu vou dar uns nomes para vocês. É claro que a gente, na aula que vem, eu vou explicar melhor, vou colocar as fórmulas, tudo, né? Aqui é só para a gente bater um papo e entender como que o negócio acontece, tá? Olha que legal. Esse condutor aqui, tá? Se ele tiver na vertical ou na horizontal, tá? Ele vai provocar ondas, né, magnéticas, tá? Em sentidos diferentes, tá? Por quê? As ondas se formam no corpo do material, em função da movimentação de carga elétrica. Olha que legal, tá? Bom, daí Maxwell pegou isso daí e colocou numa equação que a gente chama de equação de ondas. E olha que interessante, essa equação de ondas, a gente vai ver, a física é maravilhosa. Por quê? Olha aqui, vocês lembram? Eu sei que vocês não vão lembrar, né? Mas a gente na física, quando a gente estudava física, tá? O cara vai estudar movimento harmônico simples e tal. O cara fazia um negócio assim, ó. Ele chamava isso de pêndulo, né? Ele levantava o pêndulo a determinada altura, soltava o pêndulo, opa. O pêndulo fazia um movimento assim e ficava, né? Só que ao longo do tempo, ele começava a diminuir de intensidade, tá? Beleza. E se a gente foi estudar molas, tá? Essas ondas, esse movimento pendular, né, que ocorreu aqui no pêndulo, acontecia também nas molas. Não sei se vocês se lembram, mas a mola fazia assim, ó. Você puxava ela, né? Soltava, ela fazia assim. Ela ia, depois batia, voltava, ia diminuindo até parar. Isso gerou também o estudo da ondulatória. Porque na mola, tanto como no pêndulo, a gente consegue ver o movimento e ele pode ser descrito, tá, com uma forma de onda que é praticamente a mesma forma de onda que a gente vê se eu fizer um corte transversal, né, no sentido de irradiação da onda magnética que é gerada pela variação da carga elétrica no condutor. Ah, beleza. Então, veja bem, se eu tenho um condutor assim, tá? E se eu for vê-lo, sei lá, ele é redondo e eu for vê-lo de cima, tá? Tá? A gente tem que as ondas vão irradiar
né? Em todos os sentidos. Vocês concordam comigo? Em todos os sentidos. Então, isso nos dá uma ideia de algo que a gente pode chamar de todos os sentidos, né? Todos os sentidos para a gente. Ó, aqui é o condutor e eu estou vendo ele de pé, tá? Eu estou olhando ele daqui, tá? Essa é a minha ideia. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? E eu, infelizmente, tinha selecionado tudo para mudar de cor e não mudei de cor, tá? Então, esse condutor aqui, ele vai enviar ondas eletromagnéticas desde que tenha uma carga indo para frente e para trás aqui dentro dele, tá? Para todos os sentidos. E isso dá um nome para a gente, que ele vai mandar em todas as direções, né? Ou seja, omnidirecional. Tá? Esse é um conceito legal. Por quê? Quando a gente for ver antenas, e a gente já está quase chegando lá, tá? A gente vai ver que tem antenas que a gente chama omnidirecionais. Por que o L não apareceu aqui? Beleza? Então, assim, as ondas elas estão indo em todas as direções. Só que o movimento da carga, obviamente... Bom, tem algumas considerações. Como são ondas, as ondas, obviamente, dependem da frequência. Se eu fizer isso daqui rápido, tá? A frequência vai ser maior. Se eu fizer isso daqui lento, a frequência vai ser menor. Se eu fizer mais lento ainda, a frequência vai ser menor ainda, tá? Bom, e a gente viu que, além de frequência, a gente tem a questão da intensidade, né? Perto do fio aqui, a intensidade é maior. Se eu vier com o aparelho para medir, perto aqui a intensidade é maior. Longe, a intensidade é menor, tá? Bom, mas tem um jeito que eu posso fazer aqui para aumentar a intensidade, tá? Como que eu faço? Intensidade. Eu pego a carguinha, aumento a carga. Por quê? Vamos aumentar da seguinte... Além de aumentar de tamanho, eu vou aumentar de quantidade. Olha que legal. Se eu tiver uma carga variando, a intensidade vai ser de um jeito, certo? Se eu tiver 3 cargas funcionando, aqui assim, ó, ela vai gerar a mesma frequência, as ondas vão andar nas mesmas direções, que são omnidirecionais, mas como eu tenho mais cargas fazendo esse movimento, a intensidade de campo vai ser maior. Porque a intensidade de campo, a gente viu na fórmula, também depende da intensidade de corrente elétrica que eu tenho passando aqui. Tá? E isso tudo vai resultar num negócio que a gente vai chamar de potência. Tá? Mas, gente, é claro que para fazer isso daqui, a gente vai acabando falando um monte de outras coisas. Vai ter que mostrar com fórmulas, né? Tá? Mas, por enquanto, é mais importante a gente entender o conceito do que acontece. Porque as fórmulas, elas só vêm explicar quantitativamente o fenômeno, né? Porque o que é uma fórmula? Uma fórmula, ela simplesmente equaciona coisas, variáveis, números e tal, constantes, né?
para demonstrar para a gente um fenômeno, tá? Então é isso. Eu já estou terminando a aula, tá? Que foi apenas um... Mas isso daqui, ó, só para adiantar para vocês. Quando você irradia em todas as direções no entorno do condutor, a gente diz que é uma irradiação de onda omnidirecional, tá? Mas tem um detalhe também. Se eu pegar uma bolinha... Nossa Senhora. Uma bolinha, eu vou fazer outro aqui, de outra cor, tá? Que se transforme numa esfera, tá? E eu não sei desenhar a esfera aqui. O que vai acontecer? Ela vai irradiar em todas as posições, né? E a gente usa isso muito como referência, tá? Então, se a gente pegar uma esfera e reduzir essa esfera a um pontinho, bem pequenininho, não sei se vocês estão vendo, mas tem um pontinho aqui, ela vai irradiar tanto para frente, para o lado, para trás, para cima, para baixo. Isso daqui a gente chama de ISO, porque é em todos os lados. Tá? Isotrópica. Então, a diferença importante que a gente vai ver hoje, ouviu hoje, é uma diferença entre uma irradiação de ondas isotrópicas, tá? Isotrópica é porque vai igual em todas as direções, inclusive para cima e para baixo. E isso a gente só acontece se a gente pegar esse condutor aqui e fazer uma abstração, criar um modelo matemático, ou um modelo para representar o que acontece. Porque dentro de um ponto, a gente não conseguiria fazer a carga andar para lá e para cá, né, para fazer uma irradiação de onda omnidirecional, como a gente faz num condutor qualquer. E detalhe, hein, se esse condutor for torto, por onde andar as bolinhas aqui, ele vai fazer em toda a direção dele. Então, uma irradiação omnidirecional, tá? É onde o campo elétrico, o campo magnético, ele se propaga em todas as direções de por onde, né, passa o caminho aqui do... Então, a gente, para ficar melhor e a gente entender melhor os modelos, a gente diz que o condutor é reto, tem uma distância, um tamanho conhecido, entendeu? E a gente faz isso. E no caso do isotrópico, que é esse pontinho aqui pequenininho, esse pontinho aqui vai transmitir para cima, para baixo, para o lado, não sei o que lá, é um modelo, uma abstração, tá? Para a gente entender depois a matemática das coisas. Beleza? Então, hoje a gente falou um pouquinho só de eletromag, mas muito pouquinho mesmo. É claro que na aula que vem vocês vão estar mais preparados, tá? Aqueles recadinhos de sempre, tá? Gostaria que na aula que vem não só o Paulo, tá, ficasse com a câmera ligada, tá? Por exemplo, dá para ver até o Paulo piscando, para você ter ideia, tá? Gostaria que todos vocês abrissem as câmeras, tá? Para que a gente tivesse uma aula mais interativa. Gostaria que vocês fizessem perguntas, tá? E perder a van. Desculpa aí, perder a van. Bom, até a aula que vem, deixa eu interromper a gravação.